Olá, seja muito bem-vindo ao BoraCast número 53, o maior e melhor podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender e ter sucesso e viver bem atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos e vai vir muita pedrada por aí. Hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre paternidade e o mundo dos negócios, né? A gente está vivendo aqui um momento, um contexto de vida que a gente acabou de ter nossa terceira filha, que é a Madalena, chegou aí há mais ou menos um mês, então tem 30 e poucos dias e tá aí alegrando os nossos dias e drenando todo o nosso sono. Então, nesse episódio, para você que está assistindo, não repare nas olheiras, é assim vida real. Alegrando os nossos dias e as nossas madrugadas, né? Estamos nessa fase, então a gente decidiu, muita gente pergunta, né? Todo dia tem alguma pergunta de vida pessoal, né? Uma não, várias perguntas sobre como que é a nossa vida, como que a gente concilia nosso casamento, relacionamento. A gente fez um episódio, inclusive, sobre sociedade aqui, vale a pena, se você não assistiu, assistir esse episódio. Mas a gente tá sempre recebendo perguntas sobre esse dia a dia. E a gente decidiu, cara, vamos fazer um bate-papo um pouco mais aprofundado, né? Porque às vezes ali nos stories a gente não consegue passar muito a realidade, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que acompanham a gente, para que elas não achem que a gente vive um conto de fadas, né, Alex? Isso é muito importante. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente consegue contribuir muito, que é um diferencial no Bora na Obra, é que as pessoas veem que a gente mostra muito de realidade. É isso. Né? Então, seja no aspecto profissional ou no pessoal, a gente está sempre mostrando para as pessoas que esses desafios são bem comuns. É isso. Né? Que a gente não é nenhum extraterrestre, não é que, tipo assim, as merdas que acontecem também não acontecem só com com você, né? Só com você. Então, coragem, meu filho, é isso mesmo, né? É isso aí. Eu lembro que eu fiz um post assim que a Madalena nasceu, falando sobre a minha visão sobre a maternidade. Não falei muito sobre essa coisa dos negócios, mas eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vejo muitas mulheres... Não, discordo. Discordo. Não acho legal falar sobre isso. Eu vou aproveitar que eu posso discordar aqui, porque ela não vai fazer nada comigo na frente de vocês. SOS, essa coisa. Vai falar de vai falar de empreendedorismo entre casal, não sei o que, tá? Eu vou fazer aquele socorro, SOS. A gente não vai falar de casal, a gente vai falar de filho e negócios, tá? Então, não, tô brincando, ela pode falar o que ela quiser, ela sabe. Besta. Gente, aí, vamos lá. Aí eu fiz esse post, né? Não sei se você leu. Você leu meus posts? Leio. Lê? Mentira, 70%. Você leu esse post? O que eu falei lá sobre maternidade? Ele não leu o post. Equipe, eu vou me falar, ajude. eu vou falar. Nesse post eu falei sobre como é que eu enxergo a maternidade, né? Até a Madaleninha tá aqui com a gente, tá aqui no estúdio. Mas eu falei um pouco sobre uma visão que é zero romântica sobre a maternidade, porque é difícil mesmo, não é brincadeira, é cansativo. Tem horas que a gente fica assim, caramba, será que eu vou dar conta, né, dessa carga de responsabilidade? Mas que vai em contra a um movimento que eu vejo das mães sofrerem muito na gravidez e no início e quando nasce a criança, né, um puerpério muito traumatizado ali, de muito sofrimento. E claro, a gente tem as variações hormonais, não dá pra lutar contra isso. O humor fica extremamente instável. Sim. A gente, né, quem é mãe aí sabe que quando você tem um filho, na gravidez já começa o turbilhão de emoções, né? Os maridos têm que aguentar, não tem jeito. Não precisa ser mãe pra saber isso, né? Não precisa ser mãe. Mas o fato é que... Na aba de comentários aí, por favor, maridões aí, né? Compartilhem conosco suas experiências. A gente fica completamente descompensado, assim, do ponto de vista emocional. Mas, em contrapartida, a gente precisa botar o olho no lugar certo. Então, esse post que eu fiz... Calma. Dica pedrada, então. Colocar o olho na coisa certa. Isso. Top. Então deixa eu só concluir. Aí, o que acontece? Eu falei sobre por que eu queria compartilhar minha visão de maternidade. Porque a minha visão, ela não é romântica, apesar de eu entender o milagre da vida, apesar de eu ser extremamente grata a Deus por conceder a nós, né, essa possibilidade de cuidar dessas vidas, dessas 3 vidas que hoje estão sob a nossa responsabilidade. E contando. Mas o fato é que não é algo que pode ser tão desesperador quanto algumas pessoas fazem ser. Sim. Porque o lado bom, o lado do valor que isso tem, não vou nem dizer o lado bom do prazer, porque a gente não tem que viver uma vida pautada no prazer, a gente tem que viver uma vida pautada no valor real das coisas.
E, gente, o valor real das coisas é um filho, sabe? É uma criaturinha, uma criança, um bebezinho que alma, depende de você, uma alma que, sabe, foi colocada pra você como a coisa mais importante da sua vida a partir daquele momento. Então, eu só queria que as mulheres que estão passando ali por um momento de desespero, um momento de, poxa, exaustão. É pesado, é exaustivo mesmo, e eu já conto sobre os meus 3 surtos. Madalena tem 30 e poucos dias, eu só tive 3 surtos, é 10% dos dias, então 90% dos dias eu tô funcionando no meu potencial. Mas a verdade é que é puxado mesmo, só que se você não tá olhando pro lugar certo, se você tá olhando só pra dificuldade, você entra num looping de dificuldade. Então vamos começar esse episódio falando sobre como que a gente olha pro lado bom disso. Quer dizer, vamos falar sobre as dificuldades. Quais são os desafios? Cara, acho que o grande desafio é a gente conseguir, ainda mais a gente que tem empresa, a gente que tem essa coisa de empreender, entendeu? Os clientes não querem saber, não devem saber e não têm a obrigação de saber dos nossos projetos pessoais, né? Então, a gente tem filho, a empresa continua rodando, os contratos continuam vigentes, os novos clientes continuam vindo, sabe? E a gente não pode deixar com que esses pratos caiam. Então, assim, exige muito da gente, sabe? Uma preparação física, psicológica, estrutural, né? Para que a gente consiga dar conta de tudo. A gente sabe que são momentos intensos, mas que não é para sempre, né? Até que vem o próximo. Até que vem o próximo filho. E tá tudo bem. Então, a vida nossa, graças a Deus, ela é feita de altos e baixos. É como se, né? Então, assim, essa coisa do equilíbrio para mim é uma grande balela. Uma grande balela, porque a vida em si, ela é feita de altos e baixos. Imagina aquele eletrocardiograma, né? Quando a gente está fazendo exame, eu fiz agora recente, graças a Deus não tinha nada, não tive nada. Mas você vai lá fazer aquele exame, cara, o que você espera que a máquina reaja é que ela acuse aqueles altos e baixos, né? Pi, 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 altos e baixos. O que é o equilíbrio? Equilíbrio é quando o cara morreu, meu irmão. Né? Quando a máquina dá aquele linear ali, ó. Tum, o cara morreu. Morreu. Então, assim, não busque equilíbrio, porque você vai encontrar equilíbrio quando você bater as botas desse mundo. Então, você vai ter momentos em que você vai ter que empurrar o pé no acelerador, você vai ter que dar o seu máximo, você vai ter que varar a noite adentro, madrugada adentro, seja por causa de um filho, seja por causa de um contrato, seja um trabalho que você tem que entregar no dia seguinte, porque tá ali a tua reputação, o teu nome, o teu compromisso, né? Que você se comprometeu com aquilo. Mas você entender que, cara, são momentos, ou então às vezes são fases da vida que você tem que fazer isso. Filho é desse jeito, filho é uma fase que demora um pouco mais. Então, você vai tendo filhos, você constitui uma família, você tem que dar aquele gás. Mas, cara, que coisa linda, né? Depois que... o que vão dizer de mim? Quem vai estar ao meu lado ali no dia do meu enterro? Que histórias que vão contar de mim? Quem são as pessoas que vão ou não vai ter ninguém do meu lado, porque eu passei a vida inteira só preocupado comigo, com as minhas viagens, com o meu bem-estar, com não sei o quê. E aí você chega na velhice e não tem ninguém ao teu lado. Você não construiu nada. Sabe? Mas eu construí as minhas histórias. Tomara que você não tenha Alzheimer, porque até as histórias você vai esquecer. Né? Então, cara, é muito triste isso. A gente tem que olhar. E eu sei que isso é um papo às vezes duro, né? Porque essa nova geração não está preparada para isso, não tem maturidade para isso. Sabe? De você entender, cara, qual que é o nosso papel aqui na Terra, qual que é o nosso papel aqui na humanidade, o que você está construindo de legado. Não vem me falar que você vai construir um legado olhando para dentro, preocupado aí com as suas viagens, o seu soninho em paz e o meu equilíbrio, entendeu? Inclusive muita gente me pergunta, né? Rafa, se você pudesse me dar um único conselho na vida para eu, sei lá, deslanchar na minha carreira, né? Muitos arquitetos, muitos engenheiros que acompanham a gente. E eu respondo categoricamente sempre, né? Tenha um filho. Esse é o primeiro conselho que eu tenho pra te dar. Porque faz parte da nossa história, né? Quando a gente namorou, foi 1 ano do dia que a gente começou a namorar até o dia que a gente casou. Porque eu engravidei, né? Lá na época da Maria, e foi totalmente inesperado, né? Eu era muito nova, eu tinha 19 anos. 19 anos. 18, quase 19. Não, 19. Ela nasceu, eu fiz 20 anos. É verdade. Então, assim, eu tinha 19 anos e tudo mais, foi um susto, mas foi o que me trouxe, hoje eu acredito, quase que, eu posso dizer 100%, porque foi o que pivotou a história da nossa trajetória. Eu falo muito pra Rafa que, cara, a Maria... da sua carreira decolando. Aqui é o estúdio da carreira que decola. A sua carreira vai decolar, cada avião desse que passa, vamos fazer aquele, né? A sua carreira vai decolar. Exatamente. Então, cara, é isso, não, continua. Então a gente teve a Maria, né? E aí na época eu era estudante de arquitetura, o Alex tinha um emprego, depois eu me formei, arrumei
saí de estágio, fui para outro estágio, arrumei um emprego, trabalhava num escritório que eu era super feliz, era um escritório que, poxa, me reconhecia muito bem. Só que naquele momento ali, eu saí do meu emprego por conta da maternidade. Foi. Porque no estilo de vida que exigia ali aquele lugar que eu trabalhava, que não tem uma vírgula para falar, mas que realmente era uma demanda muito alta de disponibilidade de tempo presencial. Não, e é o seu perfil também, cara. Não bota a culpa toda. Não, é o seu grau de responsabilidade. Sim, você sempre foi essa pessoa que trabalhou mais do que a média. Isso. Além da carga do escritório, você se envolvia com aqueles concursos sim. De projeto de arquitetura que você ficava varando noite adentro, madrugada adentro, final de semana tem adentro. vídeo no canal do YouTube falando sobre os concursos, né? Exato. Então eu era uma pessoa que trabalhava muito mesmo. E aí só que eu comecei a ver ali naquela época que, cara, eu tava perdendo um pedaço muito importante da infância da minha filha. E eu falei, cara, prioridades, né? Não, e essa é a fase romântica da coisa, né? Que você, cara, que bom que bom seria se eu pudesse estar mais ao lado da minha filha, mas a cozinha dessa história a Maria ficava doente. Eu tinha que estar na construtora, lá na incorporadora que eu trabalhava, você lá atolado no escritório. E aí quem levava a Maria no pediatra às vezes era minha mãe. A gente não conseguia sair nem pra levar a menina no médico. Que quando a babá atrasava pra mim aquilo ali era de matar, assim, porque eu sempre fui muito certinha nos lugares que eu trabalhei. Então eu era muito responsável com o horário, muito responsável com a entrega, sabe? Eu sempre buscava ser acima da média, me superar, e aí eu atrasava quase que todo dia porque a babá atrasava. Só que a gente não tinha coragem de mandar a babá embora, porque era uma babá de extrema confiança, uma pessoa maravilhosa. E aí a gente falava, cara, a gente vai colocar a nossa filha na mão de uma, sei lá quem, de uma pessoa desconhecida, sendo que essa é maravilhosa, mas ela só chegava atrasada. E essa coisa de olhar pra coisa certa, né? Eu lembro que o seu nível de entrega nesse emprego era muito mais alto do que a média, né? Não vou dizer mais que todo mundo, que tinha muita gente fantástica que você trabalhava lá, mas você sempre teve um nível de entrega excelente, ou seja, você chegar às vezes um pouco atrasada, digamos assim, e sendo que você... Ninguém reclamava, era uma cobrança minha. Exato. Então assim, às vezes a gente colocar o olho na coisa certa. Sim. Então às vezes ninguém tá te pressionando, mas você se pressiona. Sim. E às vezes o ambiente do teu trabalho começa a ficar, digamos... Parece que existe uma pressão em cima de você que só tá na tua cabeça. Mas ela existe, né? Em alguns ambientes. Por exemplo, hoje em dia, com essa facilidade de trabalho remoto... Mas lá eu acho que não existia nessa época. Acho que o pessoal lá era muito fã do teu trabalho. Não, mas era uma questão de bom senso também. Era um bom senso. Mas era uma cobrança sua, entendeu? Você chegava ali, às vezes, tinha que estar lá às 8, você chegava lá 8h30, 9 horas, 8h40, você se acabava, poxa, amor, aqui. E aí eu sempre trabalhava até mais tarde, e aí eu não conseguia ver, às vezes, a Maria dormindo, às vezes você ia me buscar, a gente só tinha um carro nessa época, né? E aí você às vezes ia me buscar e ia com ela no carro, pra ela poder me ver, e aí às vezes... Ou a gente só tinha um carro, ou o meu carro tava na oficina, porque eu tenho essa mania de gostar de carro velho, né? E era puxado, né? Era puxado, a gente não tinha velho não, tá, condição. gente? Carro antigo, é diferente. Não, mas na época ali... Isso é uma coisa legal também da gente falar, né? A gente sempre foi, porque as pessoas perguntam, mas quando foi que vocês decidiram empreender juntos? Beleza, superamos essa história, eu trabalhava no escritório, saí... E aí eu ia ficar em casa, ia cuidar de uns projetos, porque você nunca deixou de fazer projetos por fora. Nunca Mesmo que você trabalhasse em outros lugares, você tinha os seus projetos. Eu era all-in no escritório. A gente ia almoçar nos lugares, eu ficava oferecendo projeto pro restaurante, pra dona do restaurante. Eu via que a dona tava no caixa, né? Era a mulher que tava ali passando o cartãozinho. Eu falava, olha que legal, bonito esse restaurante. Aqui, poxa, aqui dava pra melhorar, você conseguia atender mais, colocando mais mesa aqui, aumentar seu faturamento aqui. Mas, e tal. Aí você tinha os projetinhos particulares ali. E eu já tava aqui dando dica pedrada pra galera. Não, mas é porque não tem a ver com o tema. Aí a gente falou, cara, eu vou ficar em casa, vou cuidar da Maria, vou ajudar o Alex com as demandas dele, esses projetos paralelos. Ele tinha um emprego que pagava muito bem, a gente conseguia sobreviver ali, né, viver ali com aquele dinheiro. Só que ele foi demitido desse emprego. Então, nessa época que ele foi demitido, a gente falou, cara, e agora, né? Só tem a gente, saiu distribuindo currículo pra todo lugar, chegou a trabalhar de favor, né? Meu pai tinha uma vaga lá na fábrica dele, que era uma vaga de operador de máquina de cimento. Era um treco, assim, que era a coisa mais... Era pesado o serviço, cara. Era trabalho braçal mesmo. Era chão de fábrica mesmo, era pra produzir bloco de concreto, aqueles paver, né? Que é o intertravado, que algumas pessoas chamam de paver. E aí meu pai era falou, pesado, Alex, a indústria era bem que manual. Ela era um salário de
R$1.000 e poucos ali na época, nem isso, R$1.200, R$1.300. Falou, não, o serviço era bem manual, o traço, né? O cimento ali, a areia, o pó de brita, tal, a gente botava no buraco ali, tinha que buscar no monte e voltar. Só que aí a gente começou a fazer conta, né? Pô, você ficava lá e aí a gente falou, não, vamos ter que começar a fazer projeto. Aí eu comecei a ajudar mais, a gente começou, pô, e veio sociedade, a gente falou sobre isso no outro episódio. Mas a gente começou a empreender porque a gente achou... Na verdade, eu saí do meu emprego porque eu achei que fosse ser mais fácil, né, numa carreira solo, e a gente se deparou com uma realidade muito mais puxada. Muito mais puxada. No início do escritório, cara, a gente trabalhava muito, era 16 horas por dia. A gente estava conversando sobre isso ali, né, na sala, eu conversando com a Rafa sobre essa coisa que as pessoas começam a empreender pelos motivos errados. Sim. A pessoa fala, que eu quero mais liberdade, que eu não quero ter chefe, que eu não quero sei o quê. Balela. Você quando começa a empreender... Você é liberdade zero, porque é prisão de porta aberta, você tem que trabalhar o triplo, né, para você ter começar a plantar alguma coisa, digamos, criar um negócio, estruturar um negócio. Sim. Chefe, cada cliente novo teu é um chefe. Né? Então, eu não quero mais chefe, por isso que eu vou empreender. Balela. Cada contratinho que você fechou ali, aquele cara virou teu chefe. Mais chefes do que... Exato. Então, assim, cara, não é bem por aí. Né? Mas eu acho que a maternidade, ela fez a gente ter... Maternidade e paternidade. Ter um porquê muito forte. Sim. Porque se eu fosse sozinha, eu não teria dado o gás que eu dei porque eu tinha Maria. Eu também não. Eu não tenho essa pretensão de ficar, olha como eu sou foda, olha como eu sou... As pessoas falam, Alex, como é que você consegue, cara? E você é pai, e você é empresário, e você toca vários setores e tal, e você e a Rafa, não sei o que e tal. Eu fico olhando assim, eu falo... Rapaz, mal sabe ele que se não fosse a Rafa do meu lado, se não fosse os meus filhos aqui, os boletos que eu tenho pra pagar, talvez eu estivesse lá no meu kitnet de 28 metros quadrados, tocando minha guitarra por aí até hoje, né? Dormindo com a guitarra. Dormindo com a guitarra e o pé, né, o violão, o ventilador no pé da cama. Ventilador no pé da cama, dormia, né, dividindo uma cama com a guitarra. Cama de solteiro. Uma cama de solteiro. Isso era eu, cara, e a vida tava muito bem. Você trabalhava de 1 da tarde às 7 no emprego, quando eu te conheci, acordava 10, 11 horas da manhã, ia tocar guitarra, virava de madrugada tocando guitarra e era essa a rotina. E era essa, eu tinha banda, tinha um escritório ali com os amigos, fazia estágio, né, eu era envolvido com um monte de coisa, né? Então, a questão, a palavra é responsabilidade. Então, eu falo muito isso para os nossos mentorandos, alunos do Bora na Obra e tal. É igual você fala, né? Tem um filho. Então, cara, nada mais é do que você tá resumindo a história, mas arrume alguma coisa pra você ser responsável. É responsabilidade. Eu falo, cara, a vida em algum momento ela precisa pesar no teu ombro para você começar a correr atrás de alguma coisa. Eu sei que tem pessoas que são fora da curva, eu sei que tem pessoas que não precisam dessa carga de responsabilidade, tem pessoas às vezes que nasce, às vezes em família bem estruturada, inclusive financeiramente, muito bem resolvida, obrigado, e tal. E a pessoa ainda assim ela tem uma ambição, ela nasceu com aquela coisa de empreender, ela vai, né, ela rompe. Se o meu pai chegou até aqui e está muito bem obrigado, mas eu quero estar aqui, né? E ele vai e duplica, triplica aquilo que a família já tem. Isso é maravilhoso. Eu conheci algumas pessoas assim, é inspirador, né? O cara, você acha que o vô mandou muito bem, o filho vem, triplica o negócio, vem o neto e arrepia o negócio ainda, torna o negócio internacional. Então isso é maravilhoso. Agora, o que é a grande maioria das pessoas? O cara só se move quando tem um chicote nas costas dele. O que é o chicote invisível que a gente tem hoje? Chama-se boletos, chama-se responsabilidade. Sim. E no nosso caso, são as vidinhas que a gente tem ali, cara, né? Os nossos passarinhos ali, dependendo da gente, para poder botar comidinha na boquinha deles, para poder dar uma boa escola para eles. Isso faz a gente levar as coisas muito mais a sério do que a gente levaria se a gente tivesse só a gente, né? Porque a gente não pode brincar. Você sempre fala isso. Você fala, cara, eu vou lutar, eu luto com sangue, porque isso aqui é o ganha-pão dos meus filhos. Sempre que a gente tem alguma discussão, né, de, poxa, colaborador, ou então deu algum problema, treta na obra, problema com o cliente, é sempre, cara, eu vou fazer isso, eu vou lutar com unhas e dentes, eu vou botar meu sangue. Eu vou defender a reputação da minha empresa. Defender a reputação da minha empresa porque é o ganha-pão dos meus filhos. É sempre esse discurso, né, que a gente tem. Quando eu vejo que tem algum cara, porque isso acontece, tá? Quem tá acompanhando a gente, normal, sim, a gente tem cliente insatisfeito, a gente procura sempre ser uma minoria e sempre erros novos, né? Que a nossa equipe, ou a gente, eu e a Rafa, de alguma forma, alguma coisa aconteceu errado. Beleza, que isso seja
a minoria dos casos e que a gente aprenda com esses casos e sempre se melhore e isso nos torna humildes também durante o processo, né? De não achar que a gente é fodão e tá tudo bem. Cara, a Apple tem um monte de cliente insatisfeito. Assim, é um jogo de números, na verdade, né? A gente foi crescendo, então quando vem esses desafios e cada vez que vem desafios maiores, porque esse é o processo de crescimento, a gente tem sempre os nossos filhos como âncora. Sim. Então, todas essas coisas que as pessoas me perguntam, mas e rotina? Como que você consegue? E licença maternidade? E não sei o quê. Essas coisas, elas ficam tão pequenas diante da grandiosidade que é a gente ter que construir algo para os nossos filhos. Sim. Porque, gente, dinheiro não é só conforto. Dinheiro é segurança, dinheiro é você ter um plano de saúde, dinheiro é você ter uma escola, né, que você concorde ali com os valores daquela escola e uma escola não você colocar na que dá, né? Na que dá, porque é o que dá pro meu dinheiro pagar, né? Tipo, a gente já chegou nesse ponto. A gente já chegou a tirar da escola, botar na escola pública. Eu dormi na fila, passei a madrugada toda na fila, vi o sol nascer pra conseguir uma vaga. Aquilo foi um ponto de inflexão na nossa vida. Foi um ponto de virada pra gente ali. Sabe, eu dormi na fila pra conseguir uma vaga na escola pública pra nossa filha. Eu falei, cara... Quem acordou aqui? Eu vou pegar ela aqui. Eu acho que vale todo o sacrifício, sabe? Vale a gente pagar um preço alto pra gente não ter que passar por esse tipo de coisa, sabe? Então... Participação especial de Madalena no Bora Cash 53. É isso aí. Tá aí a pequena aí. Né? Então é isso, cara. A gente precisa entender pelo que a gente vai lutar, né? Quais são aí o carro-chefe, para onde que a gente tem que estar olhando. Isso que você falou, né? Colocar o olhar na coisa certa. Então, assim, rotina. Poxa, uma pergunta que sempre me fazem. Como que você concilia a rotina? Bom, como dona de uma empresa, eu construí uma empresa que se adequa à minha rotina, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma empresa que, desde muito antes de pandemia, a gente já funcionava com grande parte da equipe remota. A nossa empresa funciona até hoje dentro da nossa própria casa, né? Com uma separação, lógico, que a gente tem todo um cuidado com privacidade. Ela fez o número 2 aqui. É isso aí, ela fazendo força, eu já sei o que é. Muito bem. Assim, com privacidade e tudo mais, porque é importante a gente preservar a nossa família. No início não tinha escolha. Mas isso é normal, vamos supor, se você que está ouvindo a gente aí, se você vai começar o seu negócio, provavelmente você vai crescer e vai estruturar o seu negócio com a sua cara, com a sua rotina. Não, mas assim, é porque muita gente sofre, Alex, eu quero trazer esse ponto, porque muita gente sofre mais do que precisava. Entendi. Porque acaba indo para um outro espaço. Entendi. E quando você tem filho... A pessoa força a barra por um modelo de negócio que ela acha que está validado. Certo. Entendi. Olha o povo... porque tem que ter um escritório na rua tal. Alguém vendeu essa Coca-Cola para a pessoa e ela faz uma força danada e não tem resultado. Sabe aquela frase bem clichê? Não sabia que era impossível, foi lá e fez? Sim. A gente não pensou muito nisso. A gente simplesmente abriu um escritório que era na sala do nosso apartamento. Sim. Por quê? Porque era a condição que a gente tinha na época. Era o que dava para fazer. Era o que dava, era o que a gente tinha, não só condições, mas era o que se encaixava na minha prioridade. Como mãe. A gente com um filho pequeno, não sei o que, eu falei, cara, a gente trabalhava até fora de hora, não tinha grana. A gente não tinha condição de... Primeiro, não tinha condição de alugar uma sala comercial aqui em Brasília. Não tinha condição. Sim. Se a gente trabalhava até fora de hora com um filho pequeno, cara, como é que a Rafa e o Alex iam ficar até de madrugada numa sala comercial? A gente sabe que Brasília, beleza, é uma cidade relativamente segura em relação a... segurança, era mais sobre a criança. Não, mas é também. Né? Então você... Logística, né, que você tá falando. É logística. Mas a gente sabe que, cara, não é seguro. A gente nem conversava sobre segurança. Segurança acabou depois que a gente já tinha condição. Sim. E aí a gente falou, vamos mudar, e a gente falou, cara, por quê? Vamos mudar para uma casa pra continuar que a gente consiga manter isso, porque eu quero ter mais filhos. Olha que visão legal, né, para compartilhar com vocês. A gente tinha o home office, a gente fez o home office funcionar, né? E aí no momento em que a gente começou a ganhar grana, que as coisas, né, já estavam dando certo pra gente, começaram, inclusive, consultores, né? Porque a gente fez consultorias. De tudo que é jeito. De tudo que é jeito, vocês imaginarem, não vou dizer nomes aqui, não vale a pena. Mas as pessoas tentam vender essa Coca-Cola pra gente, de querer empurrar a goela abaixo, entre aspas, modelos de negócio aí, que, não, mas vocês têm que... Agora vocês têm que abrir um escritório. Agora vocês têm que se posicionar. Agora vocês têm que fazer... E a gente sempre foi muito resistente. A gente, cara, peraí, o negócio só funcionou até agora porque... a gente, né, imprimiu nele a nossa cara, os nossos valores. Rafa, vamos continuar no home office. A gente bateu o martelo de ir atrás de uma casa que desse pra gente ter uma estrutura bem maior de escritório. E que tirasse o nosso único problema, que antes era a falta de privacidade.
a gente tinha um problema sério de falta de privacidade. Eu lembro que o Alex sempre teve o hábito de chegar em casa do trabalho e tirar a camisa, né? Ficar sem camisa em casa. E isso foi uma barreira, tipo, ele tinha que... Às vezes eu falava, Alex, você esqueceu. Ele, ai meu Deus do céu. Aí vestia a camisa, né? Era uma coisa assim muito louca. Então a gente tinha esse gap. A privacidade era uma coisa que incomodou bastante a gente. E aí a gente foi buscar uma outra estrutura maior, melhor. Hoje a gente tem aqui um espaço que, poxa, comporta vários colaboradores, a gente tem um estúdio, tudo separado, é longe da casa, possibilita a gente, inclusive, com a rotina de lives. Estamos ampliando agora, nesse exato momento, tem obra rolando ali fora, o pau tá quebrando. Exato. Então é uma coisa que acabou se consolidando como uma estratégia, que não sei por quanto tempo mais, porque agora com a nossa mudança, né, pro Bora Home, a gente não vai levar o escritório fica. Mas você vê que é uma decisão, né? Você fala assim, cara, e a gente assim... Momentos de vida também. Momentos de vida, momentos de empresa, você pensa assim, cara, o tamanho que estamos hoje, chega uma hora que extrapola o tamanho da casa, né, digamos assim. Por mais que você goste... Hoje são 36 colaboradores. Por mais que você goste do modelo, por mais que você... E a nossa família também continua crescendo, né? Então assim, a casa vai ficando pequena para as duas coisas. Então você... Mas, ou seja, continuamos respeitando o nosso momento de vida. Isso. Não, acho que a dica pedrada que você estava dando não precisa ser forçar a barra. Dá para você ir de acordo com a sua possibilidade, fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Sim. Sabe, cuidado com essas... Né, as pessoas, a gente está na faculdade, as pessoas querem implantar na nossa cabeça um modelo de negócio que funcionava 50 anos atrás. Sim. Que era você sair da faculdade, juntar, né, dar os braços com um coleguinha, abrir um escritório, dar aquela reformada, botar uma plaquinha na porta e achar que vai... Esperar os clientes. Achar que mas enfim, não vamos falar de modelo de negócio, vamos voltar aqui no foco. Aí rotina, né? Muita gente pergunta, Rafa, como que vocês fazem? Porque agora a gente tem 3 filhos e cada um tem uma rotina. E Maria tem aula de canto, tem aula de futebol, e Joaquim tem não sei o quê. E aí é médico, é pediatra. Como que vocês organizam? E a palavra para mim é uma única palavra. Na verdade, 2 palavras. Logística e otimização, né? Eu sempre fui a louca da logística. Então eu faço todo um planejamento de vida. E, gente, não leva muito tempo para fazer isso, sabe? Eu vejo muita gente sofrendo mais do que precisava. Eu lembro da minha mãe, quando eu era nova, cara, minha mãe tinha uma fábrica de argamassa a 2 horas de distância da nossa casa. Ela me levava de manhã pra escola, levava todo mundo, são 4 filhas, né? E ela levava, na época talvez a mais velha já estava na faculdade, então já ia de carro, mas levava 3 meninos pra escola, aí ia 2 horas de carro, isso 7 horas da manhã. Aí deixava os meninos, aí só ia chegar no trabalho dela, oficial, lá na fábrica, era 9h30, 10 horas. Aí ela trabalhava 1h30 e pegava voltando. Aí me buscava na escola, aí depois me levava pro inglês. Aí levava minha irmã pra academia. Aí levava não sei quem pra não sei aonde. E aí era cada um num canto. E eu lembro, cara, eu achava minha mãe super assim, eu falava, bicho, como que ela dá conta disso tudo? E eu falei, beleza, né? A gente vai evoluindo, a gente vai, né? E eu falava, cara, eu quero ter essa família aí desse tamanho, eu tenho vontade de ter uma família grande, eu acho isso, né? Eu acho que se Deus for generoso com a gente vai chegar a ter uma família como meus pais tiveram, que é uma coisa linda, festa de final de ano é sempre maravilhoso, casa sempre cheia, os primos, é confusão, etc e tal. Mas, será que precisa ser desse jeito? Sofrido. Será que precisa ser exaustivo nesse nível? Não que minha mãe reclamasse, porque ela sempre esteve sorrindo, sempre esteve feliz, mas é da natureza dela fazer mais do que precisava. Eu sou mais preguiçosa. Um esforço muito... Eu falo, cara, a minha logística é o seguinte, se eu escolhi que meus filhos vão estudar nessa escola, eu vou morar do lado da escola. A minha irmã era assim, eu estudava no Mackenzie, minha irmã estudava no Sigma, pra quem é de Brasília, Mackenzie fica no Lago Sul, o Sigma fica no final da Asa Sul. Era cada um num canto. Minha outra irmã fazia cursinho no Galoá, era cada um num canto. E eu falava, meu Deus do céu. Teve uma época que teve que ter motorista. Nossa, porque... e assim, onde sua mãe trabalhava é muito longe. Era muito longe, era na Samambaia. É muito longe. Então, assim, essa logística, eu falei, eu posso melhorar isso aí. É um ponto de melhora. Não é uma crítica, ai, como minha mãe era burra. Óbvio que não, minha mãe fez, criou 4 filhas muito bem, obrigado. Mas a gente tem que entender quais são os pontos de melhora. Então eu quero que você que está ouvindo a gente faça uma reflexão. Qual é o ponto de melhora na sua rotina hoje que você pode fazer? Sim. Né? Eu pego muito no seu pé com isso. Às vezes você fala assim, eu tenho que ir em tal lugar. Eu falo, mas você vai em tal lugar agora? Porque se você for tal hora, você otimiza com uma visita na obra tal. Sim. E aí você consegue...
a minha visão é muito, muito focada nisso, sim, em otimizar a logística. A Rafa tem uma visão muito linear, muito planejada. Assim, eu tinha uma visão, minha visão é mais radial, o meu raciocínio ele é mais radial. Vocês veem aqui que no podcast toda hora aqui. Ele quer fugir do tema. Ela tá falando, não, mas isso aí não deixa, né? Tipo assim, não vai muito longe nesse raciocínio não, e volta. Então ela me ajuda com isso, né? Porque eu tenho muita coisa, minha cabeça ela ferve assim né? Por isso que o pessoal gosta de mim na mentoria, que se for para dar ideia de negócio, se for para dar minha cabeça vai longe, né? Então e essa coisa do planejamento não, essa coisa do planejamento você tem que sentar, você tem que raciocinar, você tem que pensar de forma linear, sabe? Você tem que ser realmente muito pragmático, porque senão, cara, realmente você vai gastar muita energia do que deveria, e aí você tem um resultado pífio, cansado, e aí daqui a pouco você tá querendo desistir da parada. É isso. Muita gente fica exausto com essa coisa da maternidade porque não olha pra logística. Não sincroniza, por exemplo, blocos de horário de reunião. Ah, beleza, Rafa, eu não tenho apoio, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho babá, eu não tenho funcionário, eu não tenho marido, meu marido é um FDP que, sabe, ou ex-marido. Beleza, eu não tô, né? Agora, cuidado pra não colocar essa carga dessa culpa na criança. Porque às vezes você tem um marido filho da mãe, pra não falar palavrão, que não te ajuda, que não é o caso, porque eu e o Alex, a gente tem uma cumplicidade muito grande nesse sentido. Vou ficar rasgando cedo não, mas realmente ele é um paizão da porra, como dizem por aí. Se liga aí, Rodrigo Hilbert. Se liga aí que eu tô chegando, meu irmão. Ele me ajuda, assim, eu entendo que existem papéis muito claros na sociedade. Eu acho que mãe tem um papel e pai tem outro papel. E o Alex, ele cumpre com o papel de pai e me ajuda nas funções de mãe. Então, isso é foda, sabe? A gente tem que se cercar das pessoas certas. Rafa, mas eu já fiz besteira, já casei mal. Beleza, agora vamos pro próximo passo. Rede de apoio. Eu não tenho uma rede de apoio gratuita, mãe, irmãs, né, pai que ajuda. Arruma uma rede de apoio paga. Se estrutura, porque eu vejo muita gente sofrendo com filho porque quer ser a super mãe. E você tem que entender como o Camose diz, né? Qual jogo que você tá jogando? Cara, eu vou jogar um jogo de full-time mãe? Beleza. Então, abra mão de tudo e vai cuidar dos seus filhos. Tem um puta valor isso. Acho lindo. Eu realmente admiro muito as mulheres que fazem isso. E existem muitos preconceitos, paradigmas em relação a isso hoje, né? Que essa coisa da mulher independente, da mulher, poxa, que tem que trabalhar fora, que tem que trazer resultado para casa, só que a carga de ser mãe, ninguém tira das costas dela, né? Então, exato. Então, assim, cara, mas não, eu quero jogar um jogo, por exemplo, o meu jogo eu sou empresária. Eu não abro mão de construir uma carreira, eu não abro mão de construir a minha família. As duas coisas precisam caminhar junto. Então, o que eu vou fazer? O melhor que eu posso dentro daquela realidade. Então, assim, se você até sobre o negócio de emagrecimento, né, que você tava brigando comigo hoje. Fala aí o que você brigou comigo. Que você fale. Eu tava resmungando, gente. Sabe aquela pessoa que resmunga? Essa sou eu, às vezes. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tô muito incomodada com o tanto que eu engordei, né, na gestação. E eu achei que como um passo de mágica, a criança ia sair e iam sair os 22 quilos que eu engordei, né. Só que não, ficaram 15. E eu tô há 30 dias falando disso todos os dias. Não, porque eu tô muito gorda. Não, porque eu preciso emagrecer. Não, porque não me dá glúten. Não, porque não sai com esse açúcar de perto de mim. E o Alex veio, né, gentilmente ali no nosso almoço e falou assim, cara, eu quero te falar uma coisa sobre essa sua cobrança, né. Quando as pessoas te perguntam, Rafa, como que você dá conta de tudo? Você não responde, eu não dou conta de tudo? E eu falei, Ele falou, é exatamente o que aconteceu. Você priorizou a sua gestação, você priorizou a nossa família e você priorizou nossos filhos. Nossa empresa, né? Então, não tinha como você cuidar disso também. Tá tudo bem, você vai cuidar disso agora, né? Para de se cobrar tanto. Essa minha consciência que me bota o pé no chão às vezes. E é verdade isso, sabe? Assim, não dá pra gente dar conta de tudo o tempo inteiro. Ou seja, não há equilíbrio. Não há equilíbrio. Você tomou uma decisão e falou assim, cara, bati o martelo, eu vou cuidar, lógico, dos meus filhos, eu vou cuidar, lógico, do meu marido, da minha família, eu vou cuidar, lógico, do ganha-pão, né? Tipo assim, defender com unhas e dentes aqui o nosso ganha-pão, ou seja, você abrir mão do que as pessoas acham que tem que ser um direito, porque não sei o quê, minha licença maternidade, não sei o quê. Eu falei, cara, até a hora de você entrar na cirurgia, você estava trabalhando, e assim que você retomou ali digamos aí, você retomou ali a sua... né, a câmera vai ter que criar um censurado, porque essa criança vai mamar agora. É isso Mas aí. pode continuar aí, né? Acho que eu tô te ouvindo. É isso aí, vida real, entendeu? Então,
No momento em que passou ali a cirurgia, cara, que a Rafa, passou ali a anestesia e tal, ela ali no quarto, criança mamando, não sei o que, aquela coisa toda, ela já tinha voltado, já estava a 1000 por hora, já respondendo os grupos, já estava, né, analisando coisa de projeto, já conversando comigo questão das obras, já vendo a questão da parte de treinamentos também do Bora na Obra, sabe, fazendo reunião com a equipe, etc. Ou seja, ela priorizou. Então, assim, durante a madrugada, ela sabe que, cara, Madalena acorda, tem que mamar, ela não pode dormir, tem que cuidar, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, cara. De noite, eu sou uma pessoa que eu tenho muito sono. Sério, muito sono mesmo. Eu preciso dormir 8 horas por dia, senão eu não funciono. E eu sempre tive muito medo de dormir com algum filho meu no colo, assim, sabe? Tipo, eu já vi muito caso de acidente, de mãe que acha que é normal colocar o filho no peito e dormir. Gente, isso não é normal, isso é muito perigoso. Tem crianças que caem, que rolam, que os pais esmagam, a criança fica asfixiada. Assim, se for pra falar tragédia aqui, minha filha, eu sou criada na escola de Tininha, minha mãe, eu vou trazer um monte de tragédia. Ixi, mano. Mas o fato é... Minha sogra é só assim... vou só te falar. Cuidado, porque já teve um caso disso. E o pior é que ela vai mesmo. Matar 15, O pior é que tem muitos casos, é seríssimo essa história de dormir com criança no colo. Sim. Então, eu sempre fui muito radical com isso. Eu falava, cara, eu não posso dormir. Então, eu levantava, eu sentava numa poltrona, eu tomava cuidado de não dormir, de não dar mamar na minha cama, porque você vai se encostando ali, você vai descendo, de repente, quando você vê, você tá pescando, né? E aí, eu falei, tá bom, vou encontrar uma saída, eu gosto de otimizar, né? Então, logo na gravidez da Maria, assim que a Maria nasceu, eu já comecei a produzir à noite. A ler alguma coisa, a estudar alguma coisa, né? Adiantar planejamento de trabalho de faculdade, fazer cursos. Então, isso era uma coisa que eu fazia. E o Joaquim, que madrugava a noite inteira, né, amor? O Joaquim, ele foi uma criança que deu muito trabalho à noite. Até os 8 meses, eu acordava uma média de 7 a 8 vezes na noite. E eu trabalhava normal no dia seguinte. E o Alex não acordava porque eu dava peito. Aí a gente tirou o peito, deu uma mamadeira, e aí você passou a acordar também. Consegui e aí você me ajudava muito. Aí eu parei com essa história. Mas quando a Madalena nasceu, eu já me preparei. Falei, cara, que cursos que eu tenho aqui que estão atrasados, né? O que eu tenho pra fazer que eu vou fazer à noite? Então eu boto meu fonezinho de ouvido da Apple, fica ali do lado, meu celular, ligo ali na área de membros de algum curso e tal, e fico ouvindo aquilo, porque aquilo ativa o meu cérebro. Sim. E eu fico com ela. Outras vezes, às vezes eu consigo ler um pouco, né? Então, isso me faz me manter, é uma questão de segurança. E aí eu otimizo o meu tempo. Então eu acordo já, o grupo da equipe já tá cheio de orientação, às vezes eu tenho algum insight, alguma coisa. Então, assim, não tô dizendo que isso é uma regra, porque às vezes até falando eu me acho meio doida. Mas fica uma dica pedada pra você. Cara, se eu não posso dormir, eu vou ficar aqui acordado fazendo o quê? Né? Então, cara... É perigoso, assim, não é uma questão... Porque, por exemplo, de dia é maravilhoso você dar mamar, trocar olhar, né? Tá ali focado na criança, mas, cara, de noite, com aquela penumbra, você tá exausto, não vem me dizer que você consegue romantizar esse momento. Não é romântico, cara. É maravilhoso, mas quem tá vivendo aquilo ali na pele é exaustivo. É exaustivo. E eu nunca fui uma pessoa de dormir de dia, né? Eu nunca consegui, assim. Não. O Alex falava, tenta tirar um cochilo. A Rafa, ela não tem, né? Você não tem essa coisa de, vou tirar um cochilinho ali à tarde. Ou ela é assim, ou ela dorme... Ou durmo. Você sempre acordou mais destruída. Tipo assim, vou tirar um... Sim, nossa, eu acordava, parecia que um trator passava em cima de mim. Tipo assim, eu consigo. Hoje mesmo, à noite foi punk. Eu falei, vou tentar tirar um cochilo depois do almoço. Eu falei, gente, se eu dormir, não tem podcast. Não tem, eu vou chegar lá com a cara inchada, não tem a menor chance, vou dormir mais cedo hoje. Eu consigo, eu tiro aquele cochilo de meia hora ali e tal, e levanto... E religa, né? E religo, Então, essa parte de otimização, de logística, isso serve tanto para um recém-nascido, quanto para uma criança tipo a Maria, que a gente tem 11 anos. Né? A logística dela, das atividades, a escola que a gente colocou ela, o horário específico da escola, tudo isso orientado para o bem-estar da nossa família. Sim. Então, preocupe-se com isso, sabe? Invista em rede de apoio. Hoje a gente não conseguiria sem uma babá,
sabe? E a gente deu uma sorte maravilhosa, a gente tem sempre pessoas muito boas, né? Isso é uma dica pedradíssima, né? Porque tem gente que às vezes não contrata babá, às vezes está sem empregada, e aí a pessoa é arquiteta, é engenheiro, é design de interiores, aí a pessoa não consegue trabalhar. Aí é faxineira, e aí é cozinheira, e aí é mãe, e aí... É ajuda paga, igual você falou, cara, né, a sua estrutura ali, a ajuda que você vai pagar para você conseguir desempenhar um bom papel. Cara, porque chega uma hora que você fica tão exausto que você tem que estar com seus filhos por obrigação, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer um monte de coisa, e aí você não consegue trabalhar, e teu contrato ali atrasa, você não entrega o projeto. Você não fica nem com seus filhos direito e nem trabalha direito. Você não tem tempo de qualidade, então você vai começando a ficar irritado, sabe? Né? A gente conversa com amigos que são pais e etc, mães também e tal. Cara, você precisa de tempo de qualidade. Não adianta você querer passar o dia todo grudado, e aí você passar o dia todo, não, eu vou fazer tudo sozinho, e eu vou não sei o que. Cara, a chance é que não vai dar bom isso. A verdade é que dava pra gente fazer um curso só sobre esse tema, porque eu tô puxando ideias aqui de coisas que a gente pode falar. Por exemplo, rotina. Rotina das crianças. Mudou a nossa vida quando a gente implementou rotina de dormir, rotina de horário. Nossa, a gente fala aqui, ninguém acredita. Ninguém acredita. Tipo assim, era o inferno na Terra, a questão do à noite ali. Horário, nossa, não, gente. Não, hoje a gente bota ele pra dormir 7 e pouco, a gente simplesmente bota ele na caminha, reza, boa noite, meu filho, ele fica lá, boa noite, papai e tal, e ele vira... E Maria também, né, amor? Não, Maria também. Sim. Né? Mas é porque a Maria já tem 11 anos, mas é mais compreensível. Isso foi o seguinte, foi um tapa na cara que eu levei. Eu fui para uma viagem com 2 casais de amigos nossos, um deles hoje agora eles vão ter o 5º filho, mas eles têm 4, né, o Arne e a Araceli. E na época eles tinham 4 filhos, eu tinha uma de 9 e outro de 2, né. E aí a gente viajou juntos e eu falei assim, cara, eu tô muito mais destruída cuidando de 2. Pra lá e pra cá, correndo. Correndo atrás de menino, e menino não sei o que, e aquela confusão, e na hora de comer dava trabalho, do que ela com 4. Sendo que os 4 dela, o mais velho tinha 5 anos na época. A minha mais velha já era uma mocinha, já não dava trabalho. Então eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. E aí eu fui conversando com ela, fui entendendo. A Araceli, inclusive, dá várias dicas no Instagram, vale a pena as mães seguirem ela lá. De principalmente isso, assim, como estruturar uma rotina. Eu vi que grande parte da harmonia familiar que tinha lá era graças a uma rotina muito bem estruturada. Isso sim é o amor, sabe? A gente acha que às vezes... que rotina é sempre uma palavra pejorativa, ruim. Disciplina é uma coisa ruim. E não é, disciplina é liberdade. É liberdade. A gente acha que às vezes a gente amar demais é você permitir qualquer coisa. É você, por exemplo, como a gente fazia, deixava as crianças irem para nossa cama, dormia às vezes ali, dava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ia Joaquim, ia Maria, e aí a gente começou a entender que estava muito errado isso. Estava muito errado. Isso é ruim para a família, isso é ruim para o relacionamento, isso é ruim para as crianças que criam uma dependência, né? Uma criança que não tem controle do seu próprio sono vai ser que tipo de adulto, cara? E aí a gente corrigiu o sono, e aí isso melhorou muito a qualidade de vida da nossa família, né? Muito assim, isso é recente, é de 1 ano para cá, 1 ano e pouco. Que mais? Então, rotina, otimização, logística, é você colocar o olhar na coisa certa, é não sofrer com coisas que simplesmente é a vida, gente. Cara, é o olhar, né? Como a pessoa olha para aquilo, é o paradigma, né? Eu tava lendo aquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Tem uma história lá bacana que ele fala que um pai de família entrou com os filhos dentro do metrô e as crianças fazendo uma grande bagunça dentro do metrô, e ele olhando aquilo e ele vendo que estava todo mundo irritado e o pai não tomava uma atitude, e ele ficava ali meio cabisbaixo, e as crianças aprontando, puxando o jornal da mão de um do outro, e os passageiros irritados e tal. E ele chegou para esse, né, pro pai das crianças e falou assim, olha, ele já estava irritado também, falou assim, olha, as crianças estão fazendo aí uma baguncinha, eu acho que, né, se eu poderia fazer alguma coisa e tal. E tipo assim, já olhando para esse pai, tipo assim, olha como você é sem noção, cara, presta atenção, né? Seus filhos estão aprontando tudo aí. Diz que esse pai olhou para ele e falou assim, caramba, você tem toda a razão, eu deveria fazer alguma coisa. É porque a gente está vindo do hospital, a mãe deles acabou de falecer e eu não estou sabendo muito como lidar com isso, e nem as crianças. Então assim, o paradigma do autor do livro mudou totalmente. Ele passou de um olhar de crítica, de um olhar de
sabe, de estar puto, de estar nervoso com as crianças, para um olhar de totalmente acolhimento. Ficou até envergonhado dele achar isso. Sim. Então, aquela coisa de a gente precisa olhar para as situações pelo olhar certo, porque a situação às vezes vai ser a mesma, como é essa história. Sim. É a mesma situação, é o mesmo personagem olhando pelo mesmo ângulo ali, e de repente ele tem uma percepção totalmente diferente. Sim. Então, ter filhos, ter empresa, trabalhar, cara, como é que você está olhando para isso? Os desafios que estão aparecendo para você são problemas que estão te deixando depressivo, que você está querendo desistir da carreira, que você está querendo, sabe, largar seu casamento, que você está querendo, ou você está olhando isso como, cara, isso aqui dá muito trabalho porque isso aqui tem muito valor. Muito custa aquilo que muito vale. Né? Como diz Santa Teresa d'Ávila. Então, construir uma empresa, construir um legado, construir uma família, sabe, ter filhos, etc. Cara, por que dá trabalho? Por que custa? Por que a amamentação é tão traumática? Pra mim não. Porque vale, né? É sim, tadinho. Você pra ficava mim, com muita dó de mim. Eu agora tenho que ficar botando. Não, e você quase chorava comigo nos primeiros dias. Você olhava e falava, que dó de você. É foda. É foda. Mas nem sempre é assim, né? Então é uma caixinha de surpresa e muito custa aquilo que muito vale. Se tem valor, de alguma forma vai dar trabalho mesmo. E é o que é. Então se a gente está preparado para esse trabalho que vai dar, a gente sofre menos. E aí leva as coisas com um pouco mais de leveza. Levar com leveza e você entender que, cara, vale a pena esse esforço, vale a pena esse sacrifício. Não tem como não valer, né? Não, olha aqui. Cara. Então assim, e tudo isso passa e lá na frente a gente agradece, né? Faz sentido, né? Lá na frente faz sentido. Quando a gente olha, até para nossa empresa, né? Algo mais palpável para quem não tem filho hoje, quando a gente olha todo o caminhar que a gente já deu até hoje, tudo que a gente já construiu, todos os clientes que a gente já atendeu, os sonhos que a gente já realizou, sabe? A gente vê que faz muito sentido, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje, um episódio diferente, com participação aqui para quem tá ouvindo só o áudio, né, esse resmunguinho que não tem nada mais fofo do mundo. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.